Boa noite! Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante: o medo. O medo não significa que seja fraqueza ou covardia. É uma reação involuntária e natural. O cérebro é ativado involuntariamente quando sofre estímulos estressantes. Libera substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e contraem os músculos. O medo está associado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo. Sabe por quê? Porque sem essa emoção, faríamos qualquer coisa sem pensar. Andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, ficaríamos lado a lado com animais ferozes, pularíamos de prédio. Portanto, o medo é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. Porém, a questão do medo é quando ele proporciona uma sensação de ansiedade extrema, de angústia, de insegurança, de preocupação, quando esse medo é algo extremo, podendo levar a uma fobia, a um transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático. Às vezes, a pessoa pode não perceber, não estar consciente do medo, não nota inseguranças. Alguns ficam ansiosos, desesperados. O medo pode se manifestar como uma voz dizendo que as coisas vão dar erradas. Algumas vezes o medo pode parecer com vozes críticas que dizem que você não consegue, que não é tão bom quanto aquela pessoa. O medo pode abranger todas as intensidades, desde uma insegurança até ao desespero, ao terror. E quais os sintomas do medo? Né? Eu falei, apreensão, desespero, ansiedade. Quando sentimos medo, o corpo se prepara para lutar ou fugir. Seu corpo se prepara para esses dois resultados: enfrentar a situação, lutar, ou sair correndo, fugir. A pessoa pode se sentir trêmulo, enjoado, sentir dores nos ombros, nas costas, nas pernas. Então, tudo isso acontece em relação a algo que não seja uma ameaça física. Você não está sendo atacado de fato, mas acontece em relação a uma ameaça emocional. Como, por exemplo, medo de espaços abertos, medo de falar em público.
medo de sair de casa. E o medo, quando ele paralisa, quando ele impede você de ter uma boa relação social, te impede de viver e se relacionar com as pessoas, ele precisa ser trabalhado. Então, como superar o medo? O medo de ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser vista como um medo do futuro, do que pode acontecer, podendo haver até previsões internas mais negativas. Então, como superar? Quais seriam essas dicas? Eu vou falar algumas para você. Aceite seus medos, é uma dica. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que tem determinado medo. Tudo começa com um bom processo de aceitação. A partir disso, você estará pronto para encará-lo e entender como resolvê-lo. Seja amigo do seu medo, amigo do medo. Encare-o de frente, fale sobre ele. É importante ter clareza e aceitar o que te aflige. Escreva sobre os seus medos. Sim, escrever sobre os seus medos é uma forma de organizar os seus pensamentos. Que tal escrever sobre aquilo que te provoca calafrios? Não precisa mostrar para ninguém se não quiser. Escreva como uma forma de aliviar o que você sente em relação aos seus medos. Tente tornar esse exercício diário ou semanal. Comece a reparar se as suas emoções se organizam melhor dessa forma. Outra dica: cultive pensamentos positivos. Tente não viver dentro de um pensamento negativo. É muito mais fácil, né, encarar o que é negativo. Pensar do tipo, nunca vou superar, é difícil demais. O segredo é confiar em si mesmo. É pensar que você vai conseguir ultrapassar os seus medos, impedir que eles dominem a sua vida. Para isso, cultivar pensamentos otimistas é importante. Já ouviu falar naquela história de que a energia que cultivamos influencia a nossa vida? Então, para criar um ambiente propício para a superação dos medos, é preciso acreditar, pensar e verbalizar essa positividade. Ressalte suas vitórias. É comum destacar derrotas, perdas, não é? Então, passe a alimentar muito mais as suas vitórias. O medo é nutrido pelos seus fracassos e pelo negativismo. Portanto, para superá-lo, é importante dar menos espaço para o que acontece de ruim. Coloque suas vitórias em destaque. Use-as como um bom combustível para você
avançar, alcançar coisas boas e assim poder superar os seus medos. Converse sobre seus medos. Se quiser conversar com um amigo, um familiar, o ideal é você falar sobre os seus medos com um profissional especializado, um psicólogo, onde vai ser um ambiente apropriado para isso e você não vai ter vergonha. Mas, se você tiver vontade de falar com alguém, fale. Muitas vezes há a vergonha de expô-los, né? Mas o diálogo pode ser uma ferramenta muito poderosa de cura ou alívio, de superação, no caso. O primeiro passo é procurar por pessoas com quem você tenha mais familiaridade e se sinta mais confortável em conversar sobre o que você sente. Foque na sua respiração. Respira fundo. Inspira. Expira. Respirar fundo e ter controle sobre o ar que entra e sai pode ser muito eficaz nesses momentos. A meditação também é uma ótima maneira de começar a trabalhar a sua respiração e o foco no presente. Tem pessoas que têm fé em Deus. É um pensamento bom. Você pode meditar também, ouvir uma música relaxante. Meditar em coisas positivas são ótimas alternativas. E por fim, faça terapia. Muita gente nem sabe disso, mas alguns medos e fobias são decorrentes de situações que acontecem lá na infância. Isso mesmo. Às vezes algum trauma que você viveu desencadeou um medo que você mesmo não sabe explicar. Para trabalhar os seus sentimentos, os seus pensamentos, como a sua história pode estar impactando a sua vida atualmente, busque auxílio de um psicólogo. A terapia é eficaz para trabalhar os seus medos. Você será capaz de conduzir diálogos construtivos. Então, gostou das dicas? Algumas que eu citei, você está pensando em fazer? Tente. E como você se sente neste momento? Percebeu que há algum medo extremo? O medo está te paralisando? Não deixe de buscar ajuda. Eu espero que tenha colaborado e que você consiga alcançar as suas metas e consiga superar os seus medos. Boa noite.